Que a luz do Espírito Santo possa estar sobre todos nós. Como eu citei no último vídeo, nós vamos falar essa semana sobre sobre a teoria de uma coisa que tem que ser levada para o lado prático, porque se não for, perde o valor, não faz sentido, né? Nossa cabeça, de um modo geral, ela está cheia de informações desnecessárias, e as pessoas querem ir atrás disso porque parece que, e eu me incluo, tá? Parece que nós fomos programados e estamos automaticamente fazendo o que alguém quer, tá? Se eu estou falando contra isso, é porque eu estou consciente, e se eu estou consciente, é porque eu estou saindo dessa situação pela graça de Cristo. Nós temos que ter o poder de tomarmos nossas decisões e não esperarmos que alguém decida por nós o que pensar, o que comer, o que fazer, etc. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre transformar doutrinas bíblicas em caráter. Quando eu falo aqui doutrinas, estou falando especialmente assim, especificamente sobre os ensinos da Bíblia no modo geral, tá? Então, quando nós sabemos realmente fazer isso, quando é possível realmente fazer isso, então nós temos que seguir o plano de Deus para isso, o plano original. Na verdade, nós estamos transformando conhecimento teórico em caráter. Mas aí, o que é caráter? Nós podemos ter diferentes respostas. A expressão, a definição que nós vamos adotar aqui no canal, para esses vídeos e outros, quando vocês me ouvirem falando aqui sobre o caráter, a definição que está na minha mente quando eu falo caráter, e não é uma definição minha, mas que vem inspirada pelo próprio Deus, é a seguinte: duas interpretações não estão, elas não estão em contradições, são duas, mas não estão em contradição. Quando eu falar de caráter aqui no canal, eu quero dizer a forma de pensar mais a forma de sentir. Essa é uma definição. O que é caráter? O caráter moral é formado pela nossa maneira de pensar, mais, não é separado, mais nossa maneira de sentir. Ok? Depois, outra definição de caráter, que não está em conflito com a primeira, é a seguinte, e até muitos psicólogos adotam essa definição: caráter é um conjunto de hábitos. Tá ok? Então, quando eu falar caráter aqui nos vídeos, você já vai estar direcionado. Caráter, pensamento mais sentimento, e o caráter é um conjunto de hábitos, ok? Então, quando nós entendemos um ensinamento de Cristo de maneira verdadeira, então nós vamos aprender que esse conhecimento nos deve levar a termos o caráter de Cristo, a pensar e sentir como Ele, a ter os hábitos que Ele teve e que nós devemos copiar, diz o apóstolo Paulo, nós devemos imitar, imitar a Cristo, ok? Então, eu queria falar uma coisa aqui. Vamos começar aqui com alguns exemplos. As mais variadas denominações religiosas, e aqui eu incluo também conselhos que não são religiosos, seja por coach, seja por psicólogos, psiquiatras, seja por terapeutas, seja até por um consultor, quem sabe, né? Então, o meu papel aqui é ser consultor espiritual, essa é a área que eu estou adotando aqui e trabalhando com ela e me aprofundando nela. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: os ensinamentos que te afastam da maneira de Cristo viver, eles são ensinamentos prejudiciais, para não dizer apenas errados, são prejudiciais
E no fundo eles são pecaminosos, né? O pecado é uma forma de você viver separada de Cristo, né? Contrário ao que Cristo ensinou. Então veja bem, vou contar uma história para vocês aqui, só para servir de exemplo. Muitos anos atrás, minha sogra, já falecida, pediu para que eu desse estudos bíblicos para um feirante. Tá? Ele não tinha uma barraca, era só uma lona ali no chão, vendia algumas coisas, nem lembro mais o que, porque faz muitos anos. E ela pediu que eu desse estudos para aquele rapaz, porque ela achava que eu ia conseguir mais facilmente, que eu tinha mais conhecimento. Tal. Minha sogra era uma mulher muito simples e ela achou que ia se atrapalhar toda para dar o estudo para ele, então ela pediu para eu dar. Eu falei, tudo bem. Ela falou, então, nós vamos lá na feira, eu vou te apresentar para ele. Tudo bem. E ela já me avisou, ele é homossexual. Falei, tá ok. Então, chegamos lá, o jeito dele falar tudo, se percebia rapidamente que ele era um homossexual, hiper sorridente, hiper simpático. Eu acho que ele ia vender bem, porque mesmo sem ele me conhecer, ele já sorriu para mim o tempo todo, ele era muito simpático, falava bastante, né, um cara agitado. E eu falei para ele, olha, minha sogra, ela estava junto, eu falei, ela disse que você gostaria de receber estudos da Bíblia. Eu gostaria mesmo. Sabe? Então, eu estou à disposição. E aí eu deixei para ele marcar uma data, eu não queria, né, apertar nada da agenda dele, ele falou que iria marcar. Mas ele nunca marcou essa data. Então, às vezes, ele passava em frente à casa da minha sogra, e quando eu ia visitar minha sogra, eu jogava bola com meu filho mais velho, tá? E o pequeno, nessa época, nem sei se ele já era nascido, não, já era nascido, mas era um bebezinho, era muito pequeno, não dava para jogar porque a gente jogava entre a rua e a calçada, só eu e meu filho brincando, e esse rapaz passava, e ele passava sorridente e me cumprimentava, assim, de longe, só verbalmente, cumprimentava e continuava o caminho dele. E eu respondia também com simpatia, com atenção, mas nunca cobrei nada de, não, e aí, vamos ter estudo bíblico? Não, deixei ele totalmente à vontade. E assim, eu vi, talvez umas 3 vezes nessa mesma situação. Estava brincando de bola com meu filho, lembre-se que a casa era da minha sogra, eu não morava lá. E aí, ele passava, me via e me cumprimentava. Beleza. Passado um certo tempo, como eu disse, não lembro quanto tempo, porque já faz muito tempo isso, uma data longa. Ele entrou para uma denominação religiosa. Eu não vou citar o nome, é uma denominação muito conhecida no Brasil, e essa denominação, ela ensina a fazer distinção de pessoas, ensina as pessoas quase que totalmente, se elas se encontram na rua e você olha para elas, você sabe pela maneira de se vestir que elas são daquela determinada denominação, elas te olham com uma cara feia, viram o rosto e elas têm medo de ter contato com você, porque senão elas vão se contaminar, porque se você não é da igreja deles, você é uma pessoa contaminada, pecadora, né? Então ele passou, e eu estava jogando bola, ele passou de terno e gravata e segurando a Bíblia, e aí ele olhou para minha cara, pela primeira vez, ele não sorriu. Ele ficou com a cara bem fechada, como se eu estivesse devendo dinheiro para ele, para vocês terem uma ideia, uma cara bem brava assim, ficou me olhando. Eu devia estar de shorts, não shortinho, né? Enfim, devia estar de shorts ou bermuda. Ele reparou na minha vestimenta, jogar bola de terno e gravata é complicado, viu? Vou falar para vocês. Mas ele me julgou pela roupa, eu percebi, e eu cumprimentei e falei, oi, tudo bem? Ele fez assim com a cabeça, assim só. Não falou nada, não falou uma palavra para mim, não perguntou como eu estava, e continuou o caminho dele e foi embora com a Bíblia, né? Então,
Veja, aquele rapaz, antes de conhecer essa denominação religiosa, ele estava muito mais próximo do Espírito de Cristo do que agora. Ele trocou simpatia e o que mais que eu posso dizer que ele tinha? Tudo que está relacionado à simpatia, à comunicação, etc. Já deu para pintar o quadro aqui, né? Então ele trocou a simpatia por agora os conhecimentos bíblicos que ele adquiriu, não estou falando a forma de interpretar a Bíblia, que ele adquiriu, levou agora a ser antipático. Né? Ele era simpático e agora ele é antipático. O que vocês acham? Você não precisa estudar a Bíblia para saber isso. O que é que está mais próximo do Espírito de Cristo? A simpatia ou a antipatia? Aliás, Cristo não tem nenhum traço de antipatia, né, em seu caráter. O que é caráter? A maneira de pensar, mas a maneira de você sentir. Né? Então, aquele rapaz que provavelmente no começo pensava que eu poderia auxiliá-lo de alguma forma e sentia, né, pensar e sentia que eu era uma pessoa boa, que se podia confiar, agora claramente ele não pensava mais daquele jeito e ele já não sentia mais que podia confiar em mim ou naquilo que eu tivesse para ensinar. Então, eu vou encerrando esse vídeo aqui, porque não quero que ele fique muito longo. Eu preparei muita coisa para esse vídeo, mas eu não vou falar com pressa, porque eu vou ter aí essa semana para falar, e se for preciso mais na semana que vem, eu vou falar também. Então, o que eu quero falar é o seguinte: você está aproveitando os ensinamentos bíblicos para te aproximar de Cristo? Para você ficar cada vez mais semelhante a Ele na sua maneira de pensar, de agir, de se dirigir às pessoas, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de fazer as coisas de um modo geral, né? O apóstolo Paulo fala assim: quer comais, quer bebais, ou seja, na hora de comer, vou falar bem uma palavra bem moderna do apóstolo Paulo, assim, adaptando. A hora de que você vai comer, a hora que você vai beber, a hora que você for fazer qualquer outra coisa, Paulo fala assim: fazei tudo para a glória de Deus, né? Fazei tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus nunca é desprezar as pessoas, humilhar as pessoas e coisas semelhantes. Pouco tempo atrás, aqui no canal, uma pessoa fez um comentário jocoso, né, zombando de mim, e eu falei: olha, aqui eu não vou responder, porque quando você acha que você está com a verdade, né, estou falando para vocês agora, quando você crê que você está com a verdade e você começa a zombar de uma outra denominação ou de uma outra pessoa que nem tenha religião alguma, se você começa a zombar dela, ainda que teoricamente, veja bem, ainda que teoricamente você esteja certo, você está errado. O teu conhecimento teórico, beleza, o teu caráter está manchado. Está manchado, ok? Você sabe que no nosso canal nós defendemos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, o quarto mandamento, mas se uma pessoa, guardadora do sábado, ela zomba de outros porque eles não guardam o sábado, ela está errada, está com caráter deformado, distorcido. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Esse vai ser o tema da semana, então não percam, né? Deixe o seu like para que o YouTube veja que o assunto é importante, que é relevante. Aí você compartilhando com seus amigos me ajuda mais ainda aqui, porque é o que o YouTube exige. Veja, eu não estou atrás de seguidores para mim, eu quero que sigam, lógico, aquilo que eu estou ensinando. Eu gostaria muito que tivessem seguidores, mas o que eu estou dizendo aqui eu não estou atrás de fama, não é isso, eu estou falando assim, é o YouTube que exige. Se você não curte, se você não compartilha, se você não se inscreve no canal, o YouTube fala: deixa esse canal aí parado, pronto. Agora, quando você começa a compartilhar e ajudar o canal, então o YouTube fala: olha, esse material parece ser relevante. Ele mesmo, olha só, o próprio YouTube começa a divulgar o vídeo.
O próprio YouTube. As pessoas nem vão precisar procurar e ele mostra, ó, esse sujeito aqui estão assistindo o vídeo dele. Entendeu? Então, por favor. E, o que é mais importante, orem por esse ministério para que Cristo seja cada vez mais exaltado. Não perca o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.